O Doutor Destino pode ter conseguido uma coisa que parecia impossível: colocar o Doutor Estranho e outros personagens importantes ao lado dele. E o mais bizarro é que talvez eles nem saibam que estão sendo manipulados. A Marvel já mostrou esse grupo de seguidores com figuras mascaradas cercando o Victor, mas agora começaram a surgir vazamentos que podem revelar quem está por trás dessas máscaras e principalmente por que essas pessoas aceitaram seguir o Destino. Ah, e tem uma história aqui envolvendo o Steve Rogers, a Peggy Carter e a Sylvie que, se for verdadeira, mostra que o Victor pode estar usando os maiores pontos fracos dos próprios heróis contra eles. Porque talvez o plano do Destino não seja simplesmente dominar o multiverso. Talvez ele queira fazer com que todo mundo acredite que ele é a única pessoa capaz de salvá-los. Hoje a gente vai entender tudo a respeito disso. Eu sou Eric Brelas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e vamos nessa! Bom, vamos lá, galera. Quando a gente olha para as primeiras imagens que já foram divulgadas, dá para entender o porquê esse grupo chama tanta atenção. O Destino aparece cercado por algumas figuras usando capas de cores diferentes, todas com rostos escondidas por máscaras. E no meio delas tem um único homem com um olho bem no centro da máscara. E aí fica difícil não pensar que esse alguém não seja o Doutor Estranho. O Benedict Cumberbatch já está confirmado no elenco, mas a Marvel ainda não explicou qual vai ser exatamente a função dele em Doomsday. E considerando que ele está justamente no meio desse grupo, uma possibilidade começa a ficar cada vez mais forte. E Stephen Strange pode estar realmente trabalhando ao lado de Victor Von Doom. Só que vamos com calma. Afinal, existe uma diferença gigantesca entre estar do lado do Destino e acreditar que o Destino está certo. Ele tem toda a razão. E eu digo isso porque começou a circular um suposto vídeo mostrando o Strange dizendo que não existe trono acima do de Destino, como se ele reconhecesse o Victor como uma autoridade máxima. Só que, obviamente, isso aí precisa ser tratado como um vazamento daquele tipo que a gente sempre fica com o pezinho atrás, galera. Afinal, a gente já sabe, né? No tempo que a gente vive hoje, até coisas que parecem super convincentes, a gente tem que ficar um pouquinho esperto, tá ligado? Sua foto é fajuta. Mostra isso ao editor. Pede pra ele checar a fonte na próxima vez. Mas se essa cena for real, ela levanta uma questão bem interessante. Afinal, o que o Destino mostrou pro Strange para fazer alguém como ele aceitar essa posição? E tá, vamos lá. Olhando pro que a gente já viu, o que o Victor é capaz de fazer, honestamente, eu não acho difícil convencer alguém que ele seja a única solução de consertar tudo. A gente já viu que ele parou o Stormbreak do Thor com apenas 2 dedos. Ele destruiu um sentinela como se não fosse nada. Então, se ele aparece diante desses personagens dizendo que descobriu uma forma de impedir o colapso do multiverso, talvez alguns deles realmente acreditem. Ai, que burro! Que burrinho! E é justamente aqui que entra essas figuras mascaradas. Segundo o insider James Mark, Steve Rogers vai enfrentar uma dessas seguidoras e em determinado momento a máscara dela será retirada. Só que o que aparece por baixo não é exatamente o rosto que o Steve esperava. O que ele vê na verdade é o rosto da Peggy Carter. E isso é muito mais interessante do que simplesmente colocar a Peggy como uma vilã, porque aparentemente existe uma transformação acontecendo antes da máscara ser removida. Ou seja, o Steve olha para aquela pessoa e de repente está diante do rosto de alguém que tem uma importância enorme na história dele. Só que tem uma outra peça nessa história: a Sylvie. Segundo o mesmo relato, seria ela quem estaria usando os poderes de metamorfose para assumir a aparência de Peggy. E aí é claro que a gente chega numa pergunta que é muito mais importante do que simplesmente por que a Sylvie se transformou na Peggy? E essa pergunta ela seria: por que a Sylvie tá fazendo isso? Eu quero, eu posso. A resposta desse vazamento é que o Destino teria enganado ela com uma promessa que faria muito sentido para a personagem, que no caso seria salvar o Loki. E bom, se for realmente isso acaba colocando a gente numa outra perspectiva a respeito desses seguidores do Destino. Afinal, existe a possibilidade de alguns deles não estarem ali porque eles foram corrompidos ou porque eles simplesmente viraram vilões. Talvez o que o Victor esteja fazendo é oferecer para cada um deles coisas que eles querem muito. Quero café! Quero café! Quero café! E no caso da Sylvie faria todo sentido que essa coisa seja salvar o Loki. Aí, inclusive, tem até um detalhe fora dessa história que me chamou muita atenção. A Sofia Di Martino, que é a atriz que interpreta a Sylvie, ela curtiu um comentário nas redes sociais perguntando se ela estaria interpretando uma das bruxas de Doomsday. Tudo bem que isso sozinho não confirma absolutamente nada. Só que vamos combinar que faz muito sentido, principalmente porque a Sylvie, ela já tem uma conexão direta com essas coisas relacionadas à incursão. Só que, não para por aí não. Ainda tem até mais coisas
coisa bem mais interessante sobre isso referente aos seguidores do Destino. Um relato da conta No More Mutants aponta que a anciã poderia retornar em Doomsday, mas não exatamente como a gente lembra dela. A teoria fala de uma versão corrompida que teria drenado magia da dimensão sombria de Dormammu e acabaria ajudando o Destino a entender o mistério do multiverso. E se isso estiver certo, aí a história começa a ficar bem mais complicada, porque essa anciã estaria ligada justamente a personagens como a Cleia e o próprio Strange. Só que, de novo, galera, isso daí é rumor. A Marvel, ela não confirmou nada, a identidade de cada membro ainda é um mistério, tá bom? É segredo de estado. Só que talvez todos esses rumores estejam indo num caminho muito certeiro. Afinal, talvez seja justamente essa peça que esteja faltando pra gente conseguir entender o porquê o Doutor Destino estaria conseguindo colocar tanta gente poderosa do lado dele. Só que é claro que nem tudo são flores, né? Porque, sim, existe esse negócio de alguns personagens estarem corrompidos, só que no caso do Stephen Strange, o Doutor Estranho, ele nem sequer estaria corrompido. Agora, se a anciã realmente estiver sendo manipulada, o Strange poderia simplesmente acreditar que está seguindo a pessoa certa sem saber que está sendo enganado. E isso conversa com ideias que já fizeram parte do desenvolvimento anterior de Dinastia de Kang e Guerras Secretas. Principalmente toda aquela relação do Kang com a TVA e a revolta contra a forma como as linhas do tempo eram controladas. Só que aí tem uma coisa que começa a pesar muito contra os heróis. Porque olhando para a história do MCU, não dá pra dizer que os Vingadores nunca causaram problemas no multiverso. O Homem-Aranha teve toda aquela confusão com realidades em seu volta pra casa. A Wanda mexeu diretamente com outras realidades. E o próprio Strange se envolveu com incursões. Então imagina o Victor pegando tudo isso e colocando na frente do Strange. Ele não precisa nem inventar nada. Ele pode simplesmente mostrar acontecimentos reais e contar numa narrativa que interesse pra ele. Seria algo tipo, olha só o que vocês fizeram, olha só o que vocês causaram. Tá olhando pra mim? Pois é, eu sou a única solução. Eu consigo consertar tudo. Eu me sinto foda. E aí sim o plano do Destino se torna algo muito perigoso, porque talvez ele não precise controlar ninguém, galera. Ele só precisa fazer essas pessoas acreditarem que estão fazendo a coisa certa. E isso explicaria muito melhor a presença de personagens como o Strange e a Cleia ao lado dele. Eles entendem o perigo de mexer com dimensões, magia e realidades alternativas. Se o Victor conseguir convencer os dois que os Vingadores são uma ameaça ao equilíbrio do multiverso, essa aliança começa a fazer bastante sentido. E isso combina muito com a forma como o Doutor Destino costuma ser retratado nos quadrinhos. Victor não se enxerga simplesmente como um vilão. Ele acredita que é capaz de fazer aquilo que os outros não conseguem. Então talvez esse seja o verdadeiro perigo de Doomsday. Não é o Destino ter uma legião de seguidores, não. É fazer as pessoas acreditarem que a única maneira de salvar tudo seja ele. Só que agora fica a pergunta, será que a Sylvie vai perceber que está sendo manipulada? Será que o Strange vai descobrir que está confiando na pessoa errada? E principalmente, será que os Vingadores vão conseguir impedir isso antes que seja tarde? Porque se isso tudo tiver certo, gente, derrotar o Doutor Destino é só metade do trampo. Primeiro eles vão ter que convencer os aliados do Destino que o Victor não é a escolha certa. E isso vai ser muito bizarro de ver. Bom, é claro que eu quero saber todas as opiniões e as teorias que você tem sobre isso. Será que o Doutor Estranho vai realmente se juntar ao Victor igual acontece lá nos quadrinhos? Será que ele vai ser manipulado ou ele vai ir de bom grado? Quero saber a opinião de vocês, beleza? Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, abraço e até o próximo vídeo. Tchau!